para mim, existem duas traduções ou duas coisas que palestra significa e que é muito importante, tá? A primeira delas, palestra, para mim, é um instrumento de transformação. Então, você ajuda a transformar a vida das pessoas quando você ministra uma boa palestra, quando você ajuda a pessoa a ver o mundo de uma outra maneira. E existe uma segunda, que é um negócio. Uma palestra é um negócio. Eu participei durante muitos anos do curso do Roberto Chinichi, fui coordenador dos cursos dele, e o Roberto falava uma coisa que eu gostava muito. Ele dizia assim, ó, palestra é um negócio. Palestra não é um evento. E quando você começa a encarar palestra como um negócio, você começa a entender que se você entra nesse mercado, você entra para ser profissional. E quando você fala de entrar para ser profissional, ninguém se torna um dentista com 1 ano de profissão. Ninguém se torna um mecânico de gabarito com 2 meses de profissão. Ou seja, se você entender que palestra é um negócio, isso vai demandar de você recurso, tempo, investimento, aprendizado, enfim, você precisa se tornar um profissional desse assunto. E quando a gente fala sobre palestra é um negócio, nós estamos falando que todo palestrante precisa ter uma rede social ou mídias sociais que as pessoas consigam encontrá-lo. Ou talvez você vai dizer assim, Medeiros, eu não quero ter rede social. Tudo bem, mas você precisa ter um site que as pessoas vão te encontrar. Você precisa ter um canal ativo de venda. Você precisa ter um canal passivo de venda. Você precisa ter um contrato comercial. Você precisa saber fazer briefing. Você precisa saber quais assuntos giram dentro das empresas que são importantes dentro do nicho que você trabalha. Enfim, o que eu quero te dizer é, ser um palestrante ou dar uma palestra é muito, mas muito maior do que você ter uma boa oratória e subir no palco para falar sobre um assunto. Ser um palestrante profissional vai muito além. Existem muitas coisas por trás desse palco que a gente precisa aprender. E talvez a pessoa fala assim, Medeiros, mas é muito difícil ser um palestrante profissional. Não vou dizer para você que é fácil. E ninguém vai dizer para você que é fácil. Entretanto, existe um caminho que você consegue seguir. Mas uma coisa é verdade. Se você não tiver atitudes de profissional, se você não tiver atitudes de alguém que encara o mercado de palestra como negócio, você vai passar a vida toda tentando e não conseguindo. Nesses 10 anos meus de carreira, eu aprendi algumas coisas que são muito bacanas, tá? Eu aprendi que todo negócio de palestra, todo mercado de palestra, ele gira em torno de 6 pilares fundamentais. Se você está aqui no Instagram, a gente tem uma aula aqui no Meet, eu estou com uma sala aberta aqui no Meet, venha para cá, que aqui você vai conseguir assistir com os slides. Aqui no Instagram você só vai me ouvir. Estou vendo que o meu amigo Adriano ali está lustosa, gente boa, meu parceiro. Então vamos lá, quais são os 6 pilares que alguém precisa ter ou precisa construir para ser profissional no mercado de palestra? E talvez num desses pilares aí foi que eu encontrei o meu comandante Marcelo. Não sei se o Marcelão ainda está na aula, se ele tiver, ele vai perceber que eu o encontrei exatamente num desses pilares. O primeiro pilar é demarcar território. Eu sou militar do Exército e nenhum exército guerreia se ele não souber qual é o território. Então a primeira coisa que precisa entender é qual é o meu território. Onde eu vou guerrear? Né? Então eu vou guerrear no palco. Não, sim, o palco é o seu teatro de operações, mas você não guerreia em todo o palco. Você precisa delimitar um espaço no palco para você chamar de seu. E esse espaço no palco para chamar de seu, que é o assunto da nossa aula hoje, é demarcar território. E existem diversos territórios no ramo de palestra. Existe o território de liderança, existe o território de vendas, existe o território de saúde emocional, existem diversos territórios. E nem sempre quem guerreia num território guerreia no outro. Por exemplo, eu guerreio no território de liderança, mas eu não guerreio no território de saúde emocional, eu não guerreio no território de vendas diretamente, eu não guerreio no território, em outros territórios que outros palestrantes guerreiam, porque o meu território eu defini como liderança e gestão de times. Então, o primeiro pilar que alguém precisa desenvolver para ser um palestrante profissional é demarcar o seu território. É saber qual é o espaço do palco que ele ocupa. E tem muita gente que vem trabalhar a palestra e eles falam assim, Medeiros, mas eu sou um bom comunicador. Esses dias eu atendi um garoto, né? Ele devia ter seus 40 anos, e ele disse assim, Medeiros, eu dou palestra disso, ele falou uns 5 temas que não tem nada a ver um com o outro. E eu virei para ele e falei assim, meu amigo, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. O ticket alto, a palestra high ticket, ela está exatamente na autoridade. E quando você não desenvolve uma autoridade num assunto, você não vai conseguir entrar no mercado de palestra. O mercado de palestra, ele gira ao contrário. Quanto mais coisa diferente você faz, menos espaço você tem. Quanto mais nichado e mais focado você é num território, mais as pessoas, as empresas encaram você como uma autoridade, tá certo? Segundo pilar é o roteiro magnético. Então, se você subiu no palco, você precisa ter um roteiro. Você precisa colocar a sua mensagem
dentro de uma embalagem, de um roteiro que seja agradável ao público. E a gente tem ferramentas de neurociência, de psicologia, que mostram para nós quais são os melhores roteiros para que se construa uma palestra, tá certo? A gente tem o terceiro pilar, que é a apresentação de impacto. Não basta você ter um roteiro se você subir no palco e você não tiver uma apresentação de impacto, uma apresentação que chame a atenção das pessoas, uma apresentação que traga a atenção das pessoas para você, tá joia? Se você está aí no Instagram e entrou aqui na nossa live, eu estou com uma sala do Meet aberta, e tem várias pessoas aqui, nós estamos falando sobre como construir um negócio de palestra, como viver de palestra, como construir degraus nessa profissão e fazer uma transição de carreira para viver de palestra, como eu fiz há 10 anos atrás, tá certo? Bom, então, se eu tenho um posicionamento, um território demarcado, se eu tenho um roteiro magnético, um roteiro que faz com que eu grude na mente das pessoas, se eu tenho uma apresentação de impacto, ou seja, se eu consigo subir no palco e fazer um verdadeiro show, mas quando eu digo show, não estou falando de fazer as pessoas rirem, eu não estou falando de fazer as pessoas chorarem, eu estou falando de você embalar a sua mensagem numa oratória que seja atrativa para quem te ouve. Você tem o terceiro pilar. E nós temos o quarto pilar, que é o degrau da profissionalização, quando a gente vai trabalhar os detalhes da vida de um palestrante. Precisa ter um contrato comercial, precisa ter nota fiscal, precisa ter um CNPJ, é um negócio. Uma empresa grande não vai te contratar se você não tiver nota. Sabe qual é a pergunta que eu nunca faço para o meu cliente? Se ele precisa de nota. Não existe isso no mundo de palestra. Uma empresa te contratou, a primeira coisa que eu pergunto é, para onde eu tiro a nota? Por quê? Porque profissional é profissional. Profissional não é amador, ok? Aí nós temos o quinto pilar, que são as vendas. Existem dois sistemas de vendas, que a gente chama de ativo e passivo. E o profissional de palestra ele precisa desenvolver esse pilar. Eu vejo muitos bons palestrantes que têm um bom posicionamento, que têm um roteiro demarcado, que têm um bom roteiro de palestra, que sabem fazer apresentações que impactam, mas que têm dificuldade de vender palestras. Tem dificuldade de colocar o seu produto na prateleira. Por quê? Porque a gente tem, apesar da gente ter crenças, tá? Não somente as crenças, mas existem outras coisas que nos impedem, muitas vezes, de vender o nosso produto. Então, é muito importante você entender esse sistema que é tanto ativo quanto passivo. O passivo é aquele que o cliente vem até você, e o ativo é aquele que você busca o cliente. Tá? O passivo é aquele que o cliente vem até você, e o ativo é aquele que você busca o cliente. E, por fim, a gente tem o último degrau, que é o degrau que a gente chama de ampliação de espaço. E foi exatamente nesse degrau que eu conheci o meu amigo Marcelo. Se o Marcelão estiver na aula aí, dá um joinha aí para mim, que foi exatamente aí que eu conheci o Marcelo. O que é ampliação de espaços? Eu tenho empresas que eu faço evento a cada 2 meses. Imagina se eu tivesse uma palestra. Imagina se eu tivesse uma maneira de entregar um produto. Então, aqui, no nosso instituto, a gente ensina diversas maneiras de você entregar um produto. A gente ensina por meio de teatro, dinâmica, vivência, visualização, atividade ao ar livre, enfim, são N atividades que a gente ensina para que você embale o seu conteúdo de palestra, entregue de uma maneira que seja atrativa e muito memorável para quem assiste, que vai guardar você, tá certo? Então, como eu disse no começo, palestra para mim não é um evento, palestra para mim não é oratória, palestra é uma ferramenta de transformação. Mas uma pergunta a gente precisa responder. Pô, Medeiros, tu quer dizer que todas as palestras transformam? Não, nem todas as palestras transformam. E por que as palestras têm dificuldade de transformar? Primeiro, é a gente entender o que é uma palestra. Uma palestra não é uma aula. Por exemplo, um slide de palestra é totalmente diferente de um slide de aula. E tem muita gente que dá boas aulas e acha que são bons palestrantes. Um slide de palestra é uma foto e uma mensagem. É uma foto, uma palavra, uma frase. Numa aula que você precisa passar conteúdo, o seu slide ele vai mais carregado. Então, a aula ela é 70% conteúdo e 30% emoção. Uma palestra é o contrário. Ela é 70%, 60%, 70% emoção e 30% a 40% de conteúdo. Então, só por aí você já consegue perceber que se você errar no conceito do produto, você já errou na maneira de criar uma palestra. Uma palestra é diferente de treinamento. E o treinamento, você tem mais tempo, você tem que colocar mais conteúdo, você tem que dar uma ferramenta para as pessoas aprenderem a fazer o que você está ensinando, e a palestra você não vai ter essa oportunidade. Então, entender o produto palestra é um dos primeiros passos que a gente precisa dar para que a gente consiga ter uma ferramenta que realmente transforme as pessoas. Tá ok? Se você entrou aí no Instagram, nós estamos com a sala aberta aqui no Meet. Vou pedir a Aninha para botar a sala aí para você. Vem aqui para o Meet, que aqui você vai conseguir ver os slides, você vai conseguir assistir uma aula com mais qualidade, tá bom? Então, segunda coisa que nem todas as palestras transformam é a constância no tema.
Poxa, Medeiros, o que é a constância no tema? Tem palestra que começa falando de liderança e termina falando de vendas. Então você precisa ser constante no tema. Eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, a palestra é um assunto que tem uma ideia. E durante a palestra você vai massificar, ou vai desenvolver essa ideia na mente das pessoas de diversas formas. Mas uma palestra é algo que você entra e sai dali com uma ideia. E essa ideia é a ideia que vai mudar o seu posicionamento ou sua maneira de pensar sobre determinados assuntos. Esses dias eu fui assistir uma palestra de uma nutricionista. Ela é amiga da minha esposa e ela é uma nutricionista conhecida e a gente foi. E, cara, eu saí de lá impactado. Eu falei, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar essa maneira, eu preciso mudar esse hábito. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. E aí eu comecei a não só mudar o meu cardápio, como mudar também alguns hábitos. Comecei a ter um plano de treinamento mais firme. Uma palestra mudou a minha maneira de ver a saúde. Então, a palestra ela é sim uma ferramenta de transformação, desde que você consiga criar constância no tema, soluções concretas e um equilíbrio entre emoção e razão. Lembrando, se você não entende do produto, você já erra na concepção. É emoção e conteúdo. Você precisa saber dosar essa engrenagem, tá bom? E uma palestra precisa, acima de tudo, entregar uma visão de futuro. Alguém que vai numa palestra, ele vai porque ele quer sair dali com uma perspectiva de futuro melhor. Então, se você quer montar uma palestra, quer viver de palestra, primeiro, você precisa entender que produto é esse. Ele é diferente de aula, ele é diferente de treinamento, ele é diferente de vivência, ele é diferente de um monte de coisa. Segundo, você precisa entender que toda palestra tem uma mensagem principal. Terceiro, você precisa entender que a sua palestra tem que entregar uma solução clara. Quarto, você tem que entender que existe equilíbrio entre emoção e razão. E quinto, você precisa entender que ao final da palestra você precisa entregar uma visão clara de futuro. Tá joia? Então, hoje aqui, eu não consigo, em uma hora, falar com você dos 6 pilares. É por isso que a gente tem a nossa mentoria e a mentoria palestrante High Ticket, que a gente, durante 6 meses, a gente explora os 6 pilares. Tá? Aqui uma aula de uma hora, eu vou dar algumas ideias para você, dentro do primeiro pilar, que é demarcar o território, que é onde tudo começa. Mas o importante é você debulhar todos os 6 pilares. Porque o profissionalismo, ele vem exatamente quando você consegue ajustar os 6 pilares. Então, a primeira ideia é, Medeiros, por que eu preciso demarcar um território? Primeiro, para que você invista tempo nele. Segundo, para que você se torne um especialista nele. Terceiro, para que as pessoas comecem a aliar esse tema a você. Muita gente me chama de comandante. Né? Muita gente. Nas empresas, quem foi meu aluno, amigos, um monte de gente me chama de comandante. Por quê? Porque talvez o tema liderança e gestão de time ficou tão presente na minha jornada, na minha vida, que as pessoas já me confundem com o meu posicionamento. Quando alguém fala assim, vamos comprar um Bombril? Ou seja, as pessoas já confundem a marca com o produto, porque na verdade o nome é palha de aço. Isso é exatamente o que é demarcar território. Se você fala assim, vamos abastecer o carro, você provavelmente vai lembrar ou Ipiranga ou Petrobras. Por quê? Porque são marcas que se solidificaram dentro dos seus territórios. Então, um palestrante ele precisa ser identificado com o território. Ele precisa ser identificado com aquele tema que ele fala. E se você, a cada mês, fala de um tema diferente, é difícil te identificar. Porque cada mês você tem uma ideia diferente. E isso, então, complica a jornada, tá certo? Então, é importante você entender que o território, ele é fundamental para o palestrante. E existe uma coisa que eu falo e repito. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Você vê, ó, um cantor. Você vai, por exemplo, num show do Zezé de Camargo e Luciano. Dificilmente você vai ver ele cantar rock. Dificilmente você vai vê-lo cantar um rap. Você vai vê-lo cantar uma música sertaneja. E é exatamente isso que acontece no mundo de palestras. Quem acha que pode falar 98, excelente, LC. Quem acha que pode falar de tudo, na verdade, ele não fala de nada. Então, mais uma vez eu digo, demarcar o território e aprofundar naquilo que você precisa saber é muito bacana. Tem uma frase do Roberto, que assim, é uma das frases que mais me marcou ao longo da minha jornada. Ele dizia o seguinte, ó, a Petrobras não é a Petrobras porque ela cavou 100 poços de 1 quilômetro. Olha só. Mas ele diz, a Petrobras é a Petrobras porque ela cavou um poço de 100 quilômetros. O que ele quer dizer pra gente? Que é melhor você ter um tema profundo do que você ter 100 temas rasos. Porque um tema profundo vai aumentar o seu ticket. Então, hoje,
Aqui, é que eu não consigo virar aqui agora, que tem um monte de aparelho ligado aqui, é celular, é computador, 3 telas. Se eu mexer aqui agora, complica tudo. Mas se eu te mostrar a minha agenda aqui, você vai ver que por mês eu dou em torno de 3 a 4 treinamentos. Eu não saio de casa por menos de 20 mil por treinamento ou palestra, tá certo? Não saio, dificilmente saio de casa, a não ser que seja um cliente que me contrate diversas vezes. Mas por quê? Porque existe uma coisa chamada autoridade no mercado. E você só consegue ter autoridade se você demarcar território e você investir nesse território. E a pergunta que você precisa se fazer é exatamente essa. Como é que eu faço para demarcar esse território? Como é que eu faço para eu pavimentar essa estrada? Como é que eu faço para eu conseguir ajustar essa rota para que eu consiga ter realmente um território para eu chamar de meu? E ao longo desses mais de 10 anos aí pelos palcos, eu aprendi algumas coisas muito interessantes. Existem muitos temas que são os temas mais contratados pelas empresas, que é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. Medeiros, parece simples, mas não é, tá? As pessoas têm dificuldade de definir qual é o tema de palestra dela. Qual é a área que elas vão realmente aprofundar. Principalmente nesse momento agora que a gente vive uma ebulição de informação, que cada dia muda um negócio no mercado. Agora, a coqueluche do momento é a NR01. E tá certo, é um assunto que as empresas têm falado bastante. Então tem muita gente migrando para esse tema. E tem gente que nunca falou sobre esse tema, que nunca viveu nada relacionado à saúde emocional e está vindo para esse tema. Por quê? Porque são pessoas que são levadas por ventos de doutrina. Na verdade, essa aí é uma palavra bíblica, né? É uma expressão bíblica, quando fala que a pessoa fica perdida, não sabe a quem ela quer seguir, aí fala sobre ventos de doutrina. E muitas vezes no mercado de palestra é isso. O assunto é inteligência artificial. E todo mundo começa a querer falar de inteligência artificial. O assunto é NR1. Todo mundo começa a falar de NR1. O assunto é, sei lá, gestão emocional. Vai todo mundo para gestão emocional. E as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem se solidificar num assunto. E eu costumo sempre dizer, o meu assunto é liderança. Eu preciso aprender como a IA ajuda o líder? Preciso. Eu preciso aprender como que a NR01, ela traz responsabilidades e traz, como é que eu vou dizer, deveres para o líder? Preciso. Mas eu não mudo o meu tema. Na verdade, eu busco, nesses pontos que aparecem, como é que o líder se torna mais forte dentro deles. Então, é isso que é importante você entender. E quando você quer ser um palestrante, você precisa entender o seguinte, quando você escolhe um território para você se apropriar dele e estudar sobre esse tema, o meu tema, por exemplo, é liderança, existe uma frase no mercado que a gente fala e às vezes as pessoas não entendem. Quando você escolhe um tema para você falar, cara, eu vou viver de palestras falando sobre esse tema, não é um namoro, é um casamento. Né? E você precisa casar com o seu tema. E casar com o seu tema tem momentos ruins, tem momentos bons. Eu não vivo só momentos bons com a minha esposa. Somos casados há 27 anos. Mas eu não vivo só momentos bons com ela. Eu vivo momentos bons, mas momentos ruins. E a ciência do casamento é saber ultrapassar exatamente essas jornadas boas e ruins que muitas vezes acontecem, tá certo? Se você está aí no Instagram, a Aninha vai botar pra gente aí a sala do Meet. Pelo Meet você consegue fazer pergunta, você consegue digitar, você consegue falar, você consegue ver os nossos slides. Entra no Meet. Vai ser melhor para você do que você assistindo aí pelo Instagram, tá certo? Então, como é que eu faço, Medeiros, para eu escolher o meu território? Primeira coisa que eu quero te falar, Medeiros, e por que é tão importante ter um território? Tem um desses autores importantes que fala sobre a parte de posicionamentos de marca. Ele diz o seguinte, que toda marca ela precisa ultrapassar no mínimo 5 degraus. Ela precisa ser vista, ela precisa ser gostada, ela precisa ser confiada, ela precisa ser comprada e ela precisa ser indicada. Ou seja, se você quer ganhar o mercado, você precisa entender que primeiro você precisa ser visto. Depois você precisa ser gostado. E quem te viu vai querer gostar do seu conteúdo no tema que ele viu. Então, se você viu eu falando de liderança, você vai querer gostar do meu conteúdo voltado para a liderança. Depois, a pessoa vai testar o que eu falei. Ou ela vai procurar alguma referência para ver se o que eu estou falando está certo, na área de liderança. Depois, vamos dizer que ela compra uma palestra minha. E muitas vezes eu vendo palestras para pessoas que me indicaram. Semana que vem mesmo eu estou indo para uma empresa que foi uma indicação. Um amigo comprou, gostou, e uma pessoa viu no Instagram dele e falou, cara, estou precisando fazer uma conversão aqui na minha empresa assim, assim, assado. E aí, esse cara é bom? O cara falou, pode levar. E eu estou indo semana que vem, porque fui indicado. Mas existiu um processo que você passou por todos esses degraus. Então, quando você vai se posicionar num tema, quando você vai escolher um território para você chamar de seu no mercado de palestra, você precisa entender o seguinte, existe um longo caminho. A pessoa não fala assim, a partir de agora eu sou palestrante e começa a vender. Tá? Eu vi que o Edu entrou aí no Instagram, não sei se o Edu está aí ainda.
o negociação, o Edu sabe disso. O Edu já tem 7, 8 anos nesse mercado, e ele sabe que é verdade. Você precisa ter uma trilha, um caminho, né? Tem até um livro, LC, que fala isso. Liderar é simples, mas não é fácil. Um livro pretinho, de um comandante americano, que ele fala isso. O livro é muito bom. Então, assim, palestrar é simples, mas não é fácil. Ou seja, a gente precisa ter consistência para você conseguir chegar nesses 5 degraus. Tudo isso para dizer, se você muda de tema toda semana, não dá tempo de você ser visto, gostado, confiado, comprado e indicado. Não dá tempo. Então você precisa escolher um tema para chamar de seu e realmente investir nesse tema. Esse é um dos grandes erros que eu vejo nos palestrantes. O cara fica pulando de galho em galho, tá certo? Bom, e quando a gente começa a permanecer num tema, a gente começa a subir um negócio que o mercado também chama de pirâmide da autoridade. A pirâmide da autoridade é uma pirâmide que vai fazer de você, ou fazer você ser visto no mercado de maneira diferente. Quando você começa, você vai ser visto como generalista, ok? Quando você começa a ficar muito tempo falando daquele tema, estudando aquele tema, o mercado vai achar que você é um especialista. E um especialista ganha mais do que um generalista. Se você tem uma dor de cabeça e você vai a um clínico geral, a consulta custa X. Se você vai a um neurologista, a consulta custa, sei lá, 2X, 3X. O que isso quer dizer? Quer dizer que o neurologista, a consulta, muitas vezes, ou o tempo de consulta, o ritual da consulta é o mesmo, mas o valor é diferente. Porque o valor da informação de um especialista é mais importante, ou melhor, é mais valiosa do que a informação de um generalista. Então, quando eu escolhi o mercado de liderança, eu meio que fechei os olhos para muitos outros temas. Eu não trabalho vendas. Aí você vai me perguntar assim, Medeiros, mas eu já te vi em várias convenções de vendas. Sim, eu vou lá para dizer como montar um time de vendas. Mas o meu foco não é a técnica de vendas. É como você criar, motivar e desenvolver um time que vende. Então, perceba que o especialista, ele começa a subir o ticket dele. Tá? E quando você começa a permanecer por muito tempo nesse tema, você deixa de ser especialista e passa a ser uma autoridade. E aí você vai subindo, depois você vira uma celebridade, e alguns chegam a mito. Então, por exemplo, se a gente falar sobre o Bernardinho hoje é um mito. Quem não gostaria de ouvir uma palestra do Bernardinho? Tá? Cortella. O Cortella é um mito. Quem não gostaria de ouvir uma palestra do Cortella? Por quê? Porque foram pessoas que solidificaram, pavimentaram o seu caminho e se transformaram em celebridades, e por isso o cachê desses caras é muito acima do cachê da maioria dos palestrantes. Tá? Então, tudo isso para dizer a importância de você saber escolher o tema onde você quer se profissionalizar. E aí você vai me perguntar assim, Medeiros, então como é que eu faço para achar o meu tema para eu me especializar? Foi exatamente pensando nisso que a gente criou essa aula de hoje. Ok? Existem, se você está no Instagram, esses slides agora são muito legais de você assistir os slides, que ele vai levar você para um caminho, que ele vai te conduzir ao raciocínio para te ajudar a escolher o seu território. Tá? Então, existe uma sala que está aí no nosso chat do Instagram. Se você quiser vir para o Meet, você vai conseguir ver os slides, e logo depois que eu explicar o exercício, eu vou fechar aqui para o pessoal do Meet, quiser perguntar e bater um papo. Então, se você está no Instagram, vem para cá. Vai ser um prazer receber você aqui. Tá joia? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Para você definir um tema para chamar de seu, para você definir um posicionamento, um território para chamar de seu, a primeira pergunta que você tem que fazer é responder o seguinte, tá? O que eu gosto? Quais são os assuntos que eu gosto de trabalhar? Quais são os assuntos que eu gosto de ministrar? Porque olha só, você está escolhendo uma carreira. Gente, tem 10 anos que eu falo de liderança, no mínimo 3 vezes por semana dentro de uma empresa. Então, se eu não gostar do assunto, se eu não gostar de gente, se eu não gostar das relações humanas, Gilson, meu comandante, que honra ter você aqui. Olha aí, gente, vocês não conhecem, Gilson é um dos grandes empresários do Brasil, um cara sensacional. Muito obrigado de você prestigiar aqui a minha live. Comandante Gilson, homem de Deus. Vamos lá. Então, uma coisa que você precisa entender. Você precisa gostar, tá certo? Você precisa gostar daquilo que você faz, ou daquilo que você fala. Segunda pergunta, será que só gostar funciona? Não. Você precisa gostar e você precisa ser acima da média naquilo que você gosta. Puxa, eu gosto de gestão de times. Pô, eu sou um cara que tem uma solução acima da média? Os meus resultados nessa área são acima da média? Porque não é só você gostar. Você precisa gostar, mas você precisa ter, digamos assim, a bagagem para que alguém pague para te ouvir. Você precisa ter um conteúdo acima da média. Ok? Bom, terceira pergunta que você se faz.
Será que as pessoas pagariam para ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse assunto? É o terceiro ponto. Porque às vezes você tem uma solução acima da média, mas você às vezes não tem a técnica de transformar a sua solução em algo atrativo. Para quem está desde o início na aula, viu que eu falei sobre 6 pilares. E um dos pilares é um roteiro magnético, e o outro pilar é uma apresentação de impacto. Quando você tem um roteiro magnético, uma apresentação de impacto, você tem algo que é muito valioso no mercado, que é o quê? Um produto que as pessoas pagam por ele. Tá joia? Bom, e a quarta pergunta, e última pergunta é, e qual dessas áreas o retorno me satisfaz? Aí você vai dizer assim, mas a quarta e a terceira não é a mesma coisa? Não. E eu vou explicar para você que não. Se você está no Instagram, é a hora de você vir para o Meet para você ver os slides, porque eu vou fazer um exercício ao vivo aqui com a turma, para você entender como é que se escolhe um território e fala, esse território é onde eu vou me especializar, e vou montar a minha carreira de palestra em cima dele. Tá joia? Então vamos lá. A gente criou, eu e a Elaine, uma ferramenta que a gente chama de matriz da decisão. Então, essa matriz da decisão, ela tem um circuito que ela vai percorrer. Então, liste 5 assuntos que você gosta de falar. Você vai botar 5 lá. Depois ela vai afunilar isso. Tá? Dos 5, quais são os 4 que você é melhor? E ela vai afunilando até você chegar no seu território. Para facilitar, e para quem está aqui no Meet, ele vai ver isso ao vivo, porque eu fiz isso exatamente para você ter uma noção de como é que isso funciona. Quando eu fui escolher qual era o território que eu ia trabalhar, eu confesso para você que quando eu comecei a dar palestra, eu queria falar sobre gestão. E gestão. E depois um amigo meu virou para mim, na verdade não foi um amigo, foi um mentor, né? O Roberto, ele virou para mim e falou assim, como é que é o processo de gestão do Exército? E eu era do Exército. Cara, a pergunta que ele fez me abriu a mente pelo seguinte, o processo de gestão do Exército é uma gestão pública. É muito diferente de um processo de gestão aberto. E nós como militares, nós temos ainda outras peculiaridades extremamente diferentes. Ou seja, gestão talvez não caísse tão bem. Mas depois que ele falou isso, eu comecei a olhar o território de uma outra maneira. E foi quando a gente criou essa ferramenta. Então, a primeira coisa que eu preciso responder para mim, quais assuntos você gosta de falar? Sobre quais assuntos você gosta de tratar? Eu gosto de liderança, falo muito bem sobre casamento, inteligência emocional, gestão e matemática. São os assuntos que eu domino bem. Tá? Eu sou um ótimo professor de matemática, eu domino bem. É um assunto que eu domino bem. Agora vamos lá, o que eu sou acima da média? Quais são os assuntos que acima da média eu mando bem? Então, ó, eu mando bem em liderança, eu e Denise, a gente fala muito bem sobre casamento, e eu falo muito bem sobre matemática. Sou um bom professor de matemática. Ótimo. Então eu já tirei 2 coisas. Já tirei gestão emocional e tirei gestão. Então isso é um exercício de olhar para dentro e olhar para o mercado. O que o mercado paga? O mercado paga bem para quem fala de liderança. O mercado não me paga para falar, na época, não me pagava para falar sobre casamentos. Hoje tem muita gente falando sobre casamento e é um assunto que tem um bom apelo hoje. Na época, lá no início de 2012, 13, não era um assunto que tinha esse apelo todo, até porque as mídias sociais não pulverizavam tanto. E tem matemática. Os 2 assuntos o mercado paga, tanto para um palestrante de liderança quanto para um professor de matemática. Aí, a pergunta é, qual deles o retorno me satisfaz mais? E aí eu percebi que o retorno, como palestrante, me satisfaz mais. Porque a hora-aula é muito longe da hora de palestra. E então eu decidi, poxa, achei meu território. Por quê? É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu entendo acima da média, é um assunto que o mercado paga, e é um assunto que aquilo que o mercado paga me satisfaz. E aí eu achei o meu território. E o meu território é o território de liderança. Mas não satisfeito com isso, eu e a Elaine, nós criamos uma peneira. Para que essa peneira, Medeiros? Para comprovar se o que você fez certo. São 5 perguntas que vão levar você a pegar aquele tema que sobrou e você peneirar ele para ver se é isso mesmo. A primeira pergunta, ela já dá logo no fígado. Você teve sucesso nessa área? É a primeira pergunta. Eu tenho um amigo meu que ele gosta muito de falar sobre sucesso, sobre empreendedorismo e tal. Só que ele nunca empreendeu. Mas ele vive falando de empreendedorismo, mas nunca empreendeu. E ele fica dando murro em ponta de faca. E eu já disse isso para ele uma vez. Falei, cara,
é melhor você falar sobre um assunto que você realmente vive sobre isso? Mas vira e mexe, ele sai do assunto dele e vem para empreendedorismo. E eu pergunto, cara, o que você conseguiu montar de empreendedorismo? Até agora nada. Então, essa peneira, ela vai te ajudar. Depois que você chegar naquele assunto, você vê, cara, é isso aqui, é o meu tema. Eu sinto feliz, tá? Outra pergunta que vai bem no fígado, né? As pessoas te procuram e dizem que se inspiram em você nessa área. É uma ótima ferramenta para te perguntar, para ver se você acertou na escolha, tá certo? Eu não vou gastar tempo aqui com as 5 perguntas. E quem está aí na aula e está aqui no Meet, tira foto, tá? Mas essas perguntas, elas são fundamentais para saber se aquilo que você escolheu com fundamento ou você escolheu na emoção, tá joia? E, por fim, pessoal, não adianta você escolher um território se você não souber como ocupar esse território. E também faz parte desse primeiro pilar. Como é que eu me torno uma referência nesse tema? Como é que eu me torno alguém importante nesse tema? Ok? Mas antes de eu continuar, você que está aí no Instagram, se você quiser vir aqui para o Meet, a Aninha vai colocar para nós aí o link da sala, porque eu vou parar aqui que eu quero perguntar se meus amigos que estão aqui no Meet, eles querem me fazer alguma pergunta. Tá? Se eles fizerem alguma pergunta, eu vou repassar a pergunta para vocês aqui, para vocês entenderem qual é a pergunta que eles estão fazendo. Vamos lá, pessoal, para vocês que estão assistindo aqui pelo Meet, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma coisa ficou duvidoso? Tem alguma pergunta específica sobre o conteúdo que vocês queiram fazer? Para eu continuar? Tudo ok? Posso seguir? Se eu puder seguir, dá um joinha para nós aí que eu sigo. Tá? Só manda um joinha para nós aí que eu mando bala. Beleza, Paulão? Então, vamos embora. Tá. Vocês estão entendendo, galera? Só dá um ok para mim no chat, se tá claro, porque eu falo rápido, eu sou meio metralhadora para falar. Só dá um ok para mim aí no chat que eu continuo. Então vou mandar bala, tá? Então, pessoal, continuando, e para você que está aí no Instagram, vamos continuar aqui a aula. Então, não adianta eu ter um território se eu não ocupar esse território, tá joia? Eu preciso ocupar esse território. E o que é ocupar esse território, Medeiros? É aparecer, digamos assim, associado a esse tema. É aparecer para o mundo associado a esse tema. Se você entrar hoje no meu Instagram, você vai ver que os conteúdos lá são sobre liderança. A Copa do Mundo veio, eu fiz um vídeo quando o Brasil foi eliminado, eu fiz um vídeo quando a Noruega fez aquela remada, que foi muito legal. Por quê? Porque eu vejo o que acontece no mundo e trago para o meu mundo. E o meu mundo é liderança. Tá joia? Então vamos lá. Como transformar o território escolhido em plataforma de autoridade? Eu e Elaine, a gente desenvolveu, vocês vão ver que a nossa mentoria são várias ferramentas. A gente desenvolveu uma ferramenta chamada 5D do território. O que é essa ferramenta? Durante 3 meses, a gente planilha quais são os assuntos mais importantes do tema que você escolheu. Vamos dizer que você escolheu vendas. Nós vamos levantar 50 temas relacionados ao mercado de vendas. E durante 3 meses você vai explorar esse assunto. Ou seja, você vai bombardear a sua rede social. A gente criou um robozinho, né, via IA, um assistente. Você joga o tema ali, ele te dá já o texto pronto, ele te dá o que você precisa fazer, ele cria carrossel para você, ele cria um monte de coisa para você, e você, durante a semana, só precisa jogar ali o tema e dizer o que você quer falar sobre aquele tema. Você dá alimento para ele, ele faz para você a comida, te entrega pronto. Fala, é só gravar, é só postar, é só criar, tá certo? Então, durante 3 meses, são 50 temas ou 50 assuntos relacionados ao seu território que essa ferramenta vai trazer. Quem está aqui no Meet está vendo a ferramenta, ok? Como é que se criou essa ferramenta? Essa ferramenta é chamada 5D do território, que ela trata dores. As pessoas se movem por 2 coisas, dores e desejos. Tá? Então você vai levantar as 10 dores de quem precisa vender. Depois você vai levantar os 10 desejos de uma pessoa que precisa vender. Depois, você vai levantar 10 dicas, 10 dificuldades e 10 diferenciais. O diferencial sobre você. Então você vai ter 50 temas. 10 relacionados a problemas, 10 relacionados a desejos, 10 relacionados a dicas naquele assunto, 10 relacionados a dificuldades que as pessoas têm com aquele assunto e 10 sobre diferenciais que você tem para transformar você numa autoridade sobre esse tema. Depois que a gente faz todo esse levantamento, a gente vem para um negócio que a gente chama de matriz, que é exatamente aquela que você viu, você que está aqui no Meet viu anteriormente. Tá? Então aqui tem um exemplo, tá? Dos 10, vou passar para a gente não parar aqui, eu queria chegar exatamente nesse slide. Se você está no Instagram,
Vem para o Meet, que aqui você vai conseguir ver os slides e você vai aprender e serve para qualquer mercado essa ferramenta. Joia? Então aqui, ó, a gente colocou só 5 para caber no slide. Mas lá a gente faz 10 de cada item e a gente levanta 50 temas. E depois nós vamos analisar esses temas e ver quais são aqueles que são mais poderosos, aqueles que não são tão poderosos, mas que podem compor com o outro. E a gente vai não só criar sua palestra em cima desses 5 pontos, como a gente vai criar a ferramenta de ocupação de território com essas atividades. Depois, o que a gente faz? A gente vai pegar o que a gente chama de batalha naval e a gente vai separar durante 12 semanas aqueles assuntos ali. Então, você que está aqui no Meet, você está vendo ali, ó, na semana 1 tem o A3. O A3 é o assunto equipes desmotivadas. Então, você vai criar um vídeo sobre equipes desmotivadas. Na semana 2 tem o B5. Então, você já sabe, na semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre B5. Como que alguém faz para inspirar pessoas, tá? Na semana 3, a gente já começa a ter 2 conteúdos. Por quê? Porque não adianta eu querer colocar 5 conteúdos por semana, para quem tem dificuldade de criar conteúdo, que a pessoa não vai conseguir. Então a gente começa de pouco para ir para o muito, ok? Então na semana 3 tem o C3 e o C3. Na semana 4 tem o D4 e o D4. Na semana 5, a gente tem já 2 assuntos, que é o A1 e o C2. Quando você vem para o A1, é o medo de errar. Então uma das dores do líder é o medo que ele tem de errar. E o C5 é ferramentas de comunicação. Eu vou ensinar para ele uma ferramenta de comunicação. Vou ensinar para ele um feedback. Vou ensinar para ele uma ferramenta para conversar com pessoas difíceis. Ou seja, eu planilhei durante 3 meses o que eu vou trabalhar em cima desse tema. E nesse, digamos assim, nesse planilhamento, ou seja, eu estou ocupando o meu território. Eu estou falando do meu assunto, mas eu não estou falando de coisas aleatórias. Eu estou falando de dor, estou falando de desejo, estou falando de dicas, eu estou falando de diferencial e eu estou falando de dificuldades que as pessoas têm nesse assunto. Isso vai fazer de você que você deixe de ser um generalista e você passe a ser um especialista naquilo que você faz. Isso vai fazer de você alguém bem posicionado no seu território. Tá bom? Então, para quem quer viver de palestra, são 6 pilares que a pessoa tem que construir. 6 pilares. Primeiro pilar, tem que construir um território. Eu expliquei para vocês aqui a maneira mais fácil e mais bacana de se construir um território. Você precisa ter um roteiro magnético. O que é um roteiro magnético? Um roteiro magnético é um roteiro que faz as pessoas terem conexão com o seu tema. Uma apresentação de impacto é a embalagem. Você pode ser aquele professor, eu tenho certeza que você já teve um professor que sabia muito, mas não sabia passar. É saber passar o conteúdo, é impactar as pessoas com a oratória. 4º pilar, degraus da profissionalização. Se você quer viver de palestra, você precisa ser profissional. 5º, vender. Ninguém vive sem venda. E 6ª, ampliação de espaços, tá certo? Bom, esses são os 6 pilares da nossa mentoria palestrante High Ticket. É uma mentoria que dura 6 meses. E é um prazer enorme. Se alguém de vocês quiser participar com a gente, quem desejar conhecer mais sobre a mentoria palestrante High Ticket, me chama aqui no direct ou me manda uma mensagem no WhatsApp e a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai ser um prazer poder te atender, tá certo? Mas, para quem assistiu essa aula de hoje, a gente tem algo muito especial. A gente criou um produto que vai te ajudar a achar o seu território. Você iniciar no mercado de palestra com um valor extremamente acessível. São 30 aulas que vão te ensinar como você acha e demarca o seu território. Durante essas 30 aulas, todas essas ferramentas que eu ensinei para você, elas estão disponíveis, inclusive ensinando você como é que você faz para preencher essas ferramentas, tá certo? O nosso território de palestra, com 30 aulas, ele hoje está no o investimento para esse curso é de 397, tá joia? Então, 397, você vai ter acesso a todas as ferramentas, a todas as aulas, e você vai ter a oportunidade de pavimentar o seu primeiro pilar no mercado de palestra. Só que, domingo, dia 1º de agosto, o comandante fez 50 anos. Se cinquentei no dia 1º de agosto. E eu quero dar esse presente para você, tá certo? Então, se você estiver na aula hoje, e você quiser participar com a gente desse curso, tá? O curso é gravado, as ferramentas estão à sua disposição. Promoção de aniversário do comandante, 50% de desconto. Tá? Então, viver de palestra, você vai ter a oportunidade de adquirir o curso por 197. Ou seja, R$200 de desconto, mais do que 50%. Tá? Então, se você tiver interesse, nós vamos colocar aqui para você o link do curso. Vai lá, acessa o link,
coloca lá o cupom de desconto Viver de Palestra e você terá 50% de desconto para você já conseguir pavimentar o seu primeiro degrau no mercado de palestra, que é construir o seu território, tá certo? Você que estava aqui no Instagram, muito obrigado, vou fechar aqui e vou parar a apresentação aqui no Meet para eu saber com meus amigos aqui no Meet se eles têm alguma pergunta, tá joia? Você que esteve com a gente aí no Instagram, muito obrigado. Bom, pessoal, vocês que estão aqui no Meet, vou parar a apresentação. Será um prazer enorme ter vocês com a gente lá no curso. Quem desejar, o link está aí. O cupom Viver de Palestra, tá? Só colocar o cupom lá que você tem 50% de desconto. Se por um acaso não der algum problema lá no cupom, é só colocar, é só me chamar no direct, no WhatsApp, vou deixar meu número aqui. E aí eu mando para você o cupom, tá bom? Mas, em princípio, o cupom foi feito, tá tudo ok. É só acessar lá. Vai ser um prazer enorme você participar com a gente. Antes de encerrar, queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer perguntar alguma coisa, quer saber alguma coisa, enfim, pode ser sobre qualquer outro assunto, não necessariamente sobre território. Qualquer coisa que você queira perguntar sobre o mercado de palestra, eu estou aqui para responder. Alguém? Bom, pessoal, então vamos encerrar. Ó, daqui 15 dias nós temos outra aula gratuita, tá? A gente, assim, ó, uma terça-feira a gente tem aula gratuita, na outra terça-feira é o encontro da mentoria, onde a gente tem nossos alunos, tá bom? Então, se você quiser saber alguma coisa, meu telefone está aí, se você quiser participar com a gente da mentoria, vai ser um prazer. E se você quiser participar do curso com a gente também, vai ser um prazer, tá aí o link. E uma coisa eu falo, quando eu era major, né, do Exército, lá em 2014, e quando eu descobri esse mercado de palestra, eu falei, cara, vou virar palestrante. As pessoas diziam, você é maluco, você não vai dar certo, um coronel do Exército, um palestrante, não vai dar certo. E assim, cara, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu me redescobri, acho que eu fiquei até mais novo depois que eu comecei a dar palestra. E digo para vocês que, assim, eu tenho outra vida depois dos 40, quando eu comecei a dar palestra. Outra vida, tá? Minha vida mudou muito. E a Elaine, que está desde o início da jornada, ela sabe que é verdade. Então, pessoal, se vocês têm o sonho de ser palestrante, se você não consegue vir para a mentoria, dá o primeiro passo. Participa do curso Território de Palestra, que já vai ser o primeiro passo para você montar o seu degrau e começar uma nova jornada, certo? Que Deus abençoe vocês. LC, prazer te ver, meu irmão. Binômio, infantaria e cavalaria, você sabe que sempre está certo. Um abraço, Deus abençoe vocês e a gente se encontra nos palcos da vida. Elaine, obrigado. Aninha, obrigado por tudo aí, pelo apoio. Sara, obrigado por ter ficado até o final. Meu amigo Rafael Assis, obrigado também por ter ficado até o final. Tem alguém aqui que eu não vou saber o nome, WHVZ, obrigado por ter ficado até o final, Paulo.